podcast Polaris, esse podcast que é feito pelo Clube de Desbravadores Estrela do Norte com muito carinho para você que é desbravador ou você não é desbravador. Seja muito bem-vindo. Nós vamos nos apresentar agora, mas antes, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Acompanhar o clube lá no Facebook e no Instagram, Clube Desbravadores Estrela do Norte. No podcast e no Spotify você pode procurar por Polaris ou no YouTube Estrela do Norte e acompanhar todos esses episódios. Se você não ouviu os outros, volte um pouquinho, embarque nessa viagem que nós estamos fazendo aqui com o Mike e vendo vários lugares e vários acontecimentos junto com ele. Bom, agora chega de falar e vamos nos apresentar porque eu não estou sozinha aqui. Meu nome é Larissa, eu sou diretora do clube e estou aqui com vocês no Polaris. Meu nome é Jonathan, sou conselheira do clube e estou aqui no grupo com Polaris. Eu sou a Silvia, sou secretária do clube e estou participando hoje da gravação do Polaris. Eu sou Maurício e sou pastor do clube e estou aqui participando com vocês também. Eu sou Fernanda, eu sou desbravadora e estou participando aqui com vocês. Bom, vamos lá. O Mike, ele viu Moisés numa sarça ardente no episódio passado, algo que estava pegando fogo, mas não era consumido. E agora ele continua vendo Moisés, só que dessa vez ele está recebendo algumas orientações. E ele perguntou para o amigo dele, o Rodrigo, se para entrar no exército ele precisava seguir essas leis. E eles falaram para ele e explicaram que ele realmente precisava seguir essas leis. Então, o episódio de hoje se trata das leis. E para saber mais, a gente vai contextualizar, vai ler uns textos aqui a respeito dessa lei. Você gosta de leis? Você acha que é interessante? Comenta aí, deixe seu comentário sobre as leis. A gente tem vários tipos de lei, né? A gente tem leis de trânsito, leis de saúde, leis de educação, e essas leis servem para nos orientar sobre o que fazer e o que não fazer. Muito bem, é interessante, né, que ele viu ali naquela situação Moisés novamente. Agora Moisés ele recebe, né, duas placas de pedra ali e contendo uma escrita, e ali, claro, ele identifica que é a lei, né, que é passada então ali para Moisés nesse momento. E a ideia hoje aqui é a gente entender junto com o Gael aí, descobrir qual que é a função dessa lei, a importância dessa lei, por que nós recebemos também. E o texto bíblico que fala sobre a lei é justamente Êxodo, no capítulo 20, que nós vamos ler agora aí para você acompanhar, né, nesse momento aí com a gente. Nós vamos ler o Êxodo, capítulo 20, do verso 1 até o verso 17, que é justamente o que está escrito lá, o que estava escrito naquelas tábuas de pedra. Acompanhe com a gente aí, se você tem a sua Bíblia também aí, abra sua Bíblia, acompanhe com a gente. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, o capítulo 20 e o verso de 1 até o verso 17. Vamos acompanhar então. Êxodo 20, versículo 1. Deus falou, e foi isso que ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito e a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima do céu, ou aqui embaixo, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não se ajoelhe diante dos ídolos, nem adore, pois eu sou o Senhor, sou seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use meu nome sem respeito por o que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de você.
e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todos os seus trabalhos durante 6 dias da semana, mas no 7º dia é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem suas filhas, nem seus escravos, nem suas escravas, e nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e sua mãe. Na verdade, honrar pai e mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não matarás, não cometa adultério, não roube e não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a coisa dos outros de homem, não cobice as suas mulheres e os seus escravos, ou seu gato, ou seu gado, ou seu jumento, ou qualquer outra coisa que seja dele. Bom, então esse foi o texto, né, que estava lá nas tábuas que Gael visualizou Moisés recebendo. Mas então, para que servem essas leis? Por que elas foram entregues? Muito bem, tem outro texto aqui, né, que é o texto que está em Romanos, você está com a gente aí, se você tem um manual também pode acompanhar, e ali a gente vê que Gael, ele visualizou aquilo nas mãos de Moisés, e ali essas tábuas foram dadas ali para o povo de Deus, quando eles estavam saindo do Egito, e agora a gente vai entender o motivo, né, ou para que serve lei, mandamento aí. E Romanos 7, do capítulo 7 ao verso 7, do 7 ao 13, comenta um pouquinho também além de Colossenses ali, mas vamos ler pelo menos Romanos 7, de 7 a 13, só para a gente tentar entender um pouquinho aí para que serve a lei. A gente tem que pegar nesse manual, né? Gael está aí ligado nessas questões, ele está sendo conduzido também a histórias bíblicas aqui. A gente precisa realmente não falar o que a gente acha, mas deixar que a Bíblia fale realmente para que servem as coisas, né? Romanos 7, do verso 7 ao 13 aí, a gente vai ler agora aí para você poder acompanhar. E diz assim: o que vamos dizer então? O que é a própria lei e pecado? Claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito. Muito bem. Olha, só esse comecinho aí já é o suficiente, né? Para que serve a lei então aí, segundo o que a gente lê nesses 2 versinhos ali? Ajudem aí, vamos lá. O que vocês entenderam aí? Para que serve a lei quando ele diz a lei? A lei salva, a lei faz alguma coisa comigo, ou qual que é o papel da lei, né? Na verdade, pastor, a lei é uma referência que Deus deixou para nós, né? Algo que a gente pudesse ser seguido, né? É como se fosse uma instrução, né? Na verdade, do que a gente seguiu, o que a gente pode estar fazendo, né? Sim. Então, a lei, ela nos instrui o que a gente pode fazer, né? E a lei, ela diz assim, aqui, eu não saberia o que era o pecado se a lei não me dissesse, né? Então, a função da lei é comunicar para a gente o que é pecado. Então, nós lemos ali a lei, os 10 mandamentos, segundo o que a gente leu ali em Êxodo. Então, a primeira coisa da lei, viu, você que está aí acompanhando com a gente, a lei, ela tem por objetivo dizer ou apresentar ou mostrar para mim o que é pecado. Até porque... Exatamente, pastor. E até para complementar o que você está dizendo, diz assim, porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Para estar complementando isso, né? Porque sem a lei, o pecado não faz sentido, né? Muito bem. João também fala, né, que o pecado é a transgressão da lei, ok? Até
estava falando sobre de saber o que é para fazer, né? Então, por exemplo, quando a gente está numa autoescola, a gente aprende as leis de trânsito, sobre o que não fazer. E essas leis de trânsito, por exemplo, usar o cinto de segurança, já diz o nome, segurança é para o nosso bem. Então, da mesma forma, a palavra de Deus, as leis que Deus deixou para nós, nada mais é que é para o nosso bem, né? São coisas que nos protegem. Por exemplo, o sábado, ele é uma lei, Deus disse para guardar como uma forma de presente. Então, está lá nas leis de Deus, mas é um presente para nós descansarmos nas nossas atividades, na correria de trabalho, de estudo, de casa. Então, Deus fez essas leis também pensando no nosso bem. Muito bem, gente, vamos avançando aí. Tá, e a gente olhando esse ponto, então, a lei me mostra o que é pecado. Então, a lei pode salvar? O que a lei... A lei tem esse poder de salvar, porque a gente pode dizer assim, eu guardo a lei, eu estou salvo, né? Será que essa realmente é a função da lei? Então tem um outro texto aqui junto no manual que a gente pode, bem rapidinho, acompanhar, que está em Efésios no capítulo 2, o verso 8 e o verso 9. Então, vamos ler aí rapidinho, e você acompanha a gente também, Efésios 2, verso 8 e verso 9. E a pergunta que a gente quer também entender agora aqui é o seguinte: a lei pode salvar a gente? O que vocês acham aí? Enquanto a gente está procurando o texto bíblico aqui, o que vocês acham aí? Você acha que é? Vamos lá, gente, participa aqui com a gente aí. O que você acha aí? Efésios 2, o verso 8 e o verso 9, viu? Abriu a sua Bíblia em casa já? Pega. Bom, aí. Depende muito, né? Mas eu acho, assim, que se a pessoa tem uma boa comunhão, assim, com Deus e ainda respeitando as leis, eu acho que dá pra salvar, né? É a minha opinião, né? Ok. Então tá bom. O John aqui deu a sua opinião, né? E você também tem a sua opinião. Agora vamos ver a opinião bíblica também. Diz aí, o que fala a Bíblia? Fê. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito bem. Então, eu até ia falar antes da leitura, mas eu acho que... Eu acho não, né? É resultado, né? A graça que é a que salva, é a graça que é dom de Deus, que nós recebemos, é a única coisa que vai nos salvar. A obra, que no caso seria o cumprimento da lei, né? Vem depois da graça. As obras são resultado da graça, não para me salvar. Sim. Aqui também fala, o estudo aqui está falando de vários aspectos aqui, né? Vai falar também do sábado também, mas vamos aqui conversar do ponto de vista seguinte aqui, ó, você que está acompanhando a gente. A lei, quando eu entendo a lei, eu vou me reconhecer como pecador, né? Porque se você olha a lei, você se identifica como pecador. E aí a gente sabe que toda quebra de mandamento, toda quebra de lei, ela é passível de uma multa, né? E qual que é a multa passível para o pecador? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, vejam, agora você está com essa multa aí, né? Vai morrer. Aí você percebe que precisa de alguém para te tirar dessa situação. Então a graça, ela vem para isso. A graça, ela vem para fazer por mim aquilo que eu, por mim mesmo, não conseguiria fazer. Então esse é o grande poder da graça. Agora, a graça não anula a lei, muito pelo contrário, porque a graça, ela existe porque alguém quebrou a lei. Se não tivesse quebrantamento da lei, se não tivesse quebrado a lei, não precisaria da graça. Então veja, eu e você, está aí acompanhando e tal, a gente precisaria de alguém nesse sentido. Então, por isso que Paulo fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente de Deus para nós. A lei também é um presente de Deus para nós. Só que eu tenho que colocar a lei no lugar dela e a graça no lugar dela também. Uma não substitui a outra. Não, muito pelo contrário. Uma vem por causa da outra.
certo? Só existe plano de salvação porque um dia houve a quebra da lei, entendeu? Então, esse é o ponto, assim, muito importante. E aqui, por isso que, se a lei, tenta imaginar, vamos tentar imaginar, aqui todo mundo conhece um pouquinho de lei de trânsito, né? Alguém aqui poderia citar pelo menos uma lei de trânsito aí? Vamos lá, quem poderia? Ou alguma regra que tem no trânsito que você conhece aí e gostaria de compartilhar? Vamos lá, eu vou falar de uma aqui, um exemplo. Eu sei que tem placas que indicam a velocidade máxima daquela rua ali. Todas as ruas têm uma placa dizendo qual que é a velocidade máxima. Então é uma regra, ali está dizendo o limite de velocidade. Que mais que regras que nós temos assim no trânsito? A gente pode atravessar onde a gente quer na rua ou existe... Existe a faixa de pedestre para ajudar o pedestre a atravessar e, caso aconteça alguma coisa, a pessoa que estava dirigindo, ela leva uma multa. Muito bem, olha que interessante, Fê. Você falou o seguinte: eu posso atravessar onde eu quiser, mas eu deveria fazer isso? Não. Então tudo eu posso. Paulo fala isso, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então veja, se eu atravessar a rua no lugar onde não tem faixa, o motorista, que vamos supor que aconteça um atropelamento, o motorista vai dizer: poxa, mas ele atravessou num lugar que não é indicado para a travessia de pedestres, ok? Muito bem. O que mais aí? Vamos tentar lembrar de outra lei aí de trânsito. Aqui em Joinville tem bastante semáforos. Para que servem os semáforos aí, as sinaleiras? Serve para a pessoa se orientar, tipo, vai entrar um lado de um carro, aí os carros vão passar e aqui vai dar o sinal vermelho, que é o controle de fluxo do trânsito. Exatamente, controle de fluxo. Mas se eu quiser, eu também posso furar o sinal vermelho. Não, aí não. Recebe multa daí. Mas eu posso ou não posso? Tá errado, mas Tá errado, mas tem mas uma pode. consequência. Pode vir uma consequência. Ok. Que é uma Mas batida de um carro. É justamente isso. Então aí que tá o legal. Um exemplo, eu posso pegar e dizer assim: não, vou passar no sinal. Quem foi que falou que eu tenho que parar? Passei que recebi uma multa, beleza, eu tenho dinheiro para pagar. Alguém pode dizer? Mas, só ao invés de ser uma multa, aquele semáforo está ali, justamente, como a Silvia comentou, por causa do fluxo de trânsito. Então, já pensou se o sinal estava aberto para um pedestre passar e eu atravessei o sinal vermelho? Poxa, eu posso atropelar essa pessoa, posso matar essa pessoa. Então, a lei, ela serve para proteger a cada um de nós. A faixa, o nome dela é faixa de Pedestres. ou faixa de segurança, entendeu? Tá ali, é justamente isso, é para proteger. O semáforo, o sinal está ali para quê? Para proteger, para dar ordem e proteger. Então, a lei de Deus também, ela serve para proteger e para dar ordem também. Aí eu faço uma pergunta assim: Deus deu lá as suas leis, e no trânsito também tem as leis. Eu posso escolher obedecer as leis que eu quero no trânsito? Ou eu deveria obedecer todas as leis? O que vocês falam aí? Vamos lá. Tem que obedecer todas, né? Não é só, por exemplo, os 10 mandamentos, respeitar só 9 e deixar de respeitar o outro, né? Então é completo, né? Exatamente. Tipo assim, você pode até pensar: mas como a gente está dizendo, se a gente furar o sinal, além de você pode tirar uma vida de uma pessoa, tu pode perder a tua vida. Tem esses duplos sentidos. Agora vamos para os mandamentos. Tem um mandamento lá, vamos pegar um matarás, não matarás. Além de você hoje matar uma pessoa, você vai preso, cumpre pena, tudo. Mas daí tu vai pensar: mas eu só vou cumprir uma pena. Não, lá em cima você vai ser julgado, entendeu? Tem esses controvérsias. Muito bem. Vou tentar aqui também aproveitar aí a questão do trânsito. Todos nós aqui usamos o trânsito, né? Tente imaginar então: peguei meu carro, saí de casa, aí entrei na rua ali, 60 por hora e tal. Tem a faixa de pedestre, eu olhei para um lado, olhei para o outro, ali não tem nenhum pedestre, eu atravessei, passei e tal, e vim, entrei, a placa estava dizendo: vire somente direita, eu virei à direita. Falei: olha, mas eu vim cumprindo tudo, quando eu cheguei aqui perto, poxa, quando estava chegando aqui perto, eu furei o sinal. Você entendeu? Eu fiz tudo certo, mas eu fiz só uma coisinha errada. Então veja, mesmo a gente pode fazer tudo certo, mas uma coisa errada já é o suficiente para a gente trazer tudo isso. Então, assim também são os mandamentos. Deus, ele deu um número X de mandamentos que é para proteger a gente totalmente, entendeu? Então a gente precisa guardar
todo mandamento. A Bíblia diz que aquele que tropeça em um, tropeça em todos, né? Como a gente poderia explicar isso? Tropeça em um, tropeça em todos. Vou dar um exemplo disso é o sábado, né? O sábado. É o quarto mandamento, né? Eu acho que é um dos mandamentos, assim, que todos têm uma relevância grande, mas o sábado é o que a gente se aproxima, assim, de Deus. Assim, eu acho que é um mandamento que Deus, assim, como que eu posso dizer, assim, a guarda do sábado é o dia especial voltado para Deus. Então, o quarto mandamento, é um dos mandamentos, assim, mais questionados, assim, das leis, né? É um dos mandamentos, assim, que mais tem questão, mais tem opinião, levanta diversos assuntos. Mas a Bíblia explica direitinho, né? Porque nós temos que guardar o quarto mandamento, que é o sábado. E a gente vai estar falando sobre isso agora, né? Sobre a guarda do sábado, do quarto mandamento. Que é um tema bem, assim, bem debatido entre outras denominações também, né? Muito bem. Então, acho que a gente já pode ir pro pensamento do final, né? O que é pra mim, pra que serve pra mim obedecer a lei em uma palavra? Acho que seria interessante a gente resumir aqui do que a gente aprendeu. Pra mim, a lei é segurança. Muito bem, legal. O que mais aí, gente? Em uma palavra. Para mim, lei é instrução e cuidado de Deus. Para mim, a lei é amor, porque Deus escreveu a lei justamente, ele mesmo escreveu a lei e ele queria que a gente estivesse o mais próximo dele. E, assim, guardar a lei de Deus não vai fazer a gente se dar mal, vai só fazer a gente se dar bem. Então, para mim, é que Deus ama muito a gente e ele quer sempre o nosso bem. Muito bem. Para mim, a lei é a esperança, porque um dia ele colocou essas leis para um dia a gente voltar a ver ele e ser julgado e vendo que a gente fez tudo bem. Muito bem. E para mim, lei também, além de tudo isso que vocês falaram, é cuidado, né? Não apenas é mais do que segurança, é um reflexo do amor, é tudo isso. Deus deu a lei para a gente nesse sentido aqui. Então, é cuidado também. Muito bem. Agora aqui, nós estamos na parte final já, né? Finalzinho aqui. Eu gostaria de ler só o último versinho aqui, justamente para a gente entender a graça, para a gente entender o que é a lei, certo? E agora a gente entender o que é a graça, ali em Efésios, no capítulo 2, verso 4, eu vou ler aqui bem rapidinho aqui, para a gente entender e trabalhar aqui esse aspecto da graça. Veja, uma não elimina a outra, como a gente já comentou aqui, mas aqui fala, diz assim, Efésios 2, 4. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência à lei, né? Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Esse mundo que Gael perguntou, eu preciso cumprir essa lei? O que me faz ter direito também, assim como Gael, de fazer parte daquele exército, é aceitar a graça de Deus. Mas eu aceito a graça é a capacitação que Deus me dá para eu entender o valor da lei na minha vida. Então agora eu cumpro a lei não por causa do medo da multa, mas eu guardo a lei porque ele é tudo isso que vocês falaram, é amor, é cuidado por cada um de nós, é segurança e tudo mais. É muito bom a gente saber que a gente tem um Deus que se preocupa conosco e que fez tudo pensando no nosso bem. Você vai continuar acompanhando essa aventura do Gael, acompanhar essa história que a gente está aprendendo e mergulhando junto com ele. E esse foi o episódio 5 aqui. Na próxima semana você vai ouvir outro episódio com outra história do Gael. Então, não esqueça de compartilhar, ouvir esse podcast feito com muito carinho e até a próxima.